Então, gente, na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se faz anatomy sem fundo. Lembrando que tem 2 tipos de anatomy, mas a gente vai ver 3 estilos só nessa rodada. O primeiro estilo é esse, anatomy sem fundo, ou seja, a gente vai trabalhar em cima de uma foto. Não vamos ter que ir no Ibis Paint fazer fundo, nem nada. O primeiro passo para o anatomy sem fundo é você conseguir a foto que você vai usar. Normalmente, eu pego um shot que vem uma ou duas para poder usar poses diferentes da pessoa. Mas eu vou mostrar isso mais um pouco pra frente. Depois que vocês selecionarem as fotos que vocês vão usar, ou a foto, obrigatoriamente mesmo só precisa de uma, você vai pro PixArt. Eu faço por lá. Dá pra fazer pelo Textoon? Dá, mas eu não sei como é que faz. Eu gosto de fazer pelo PixArt porque eu já sei como é que é certinho e é bem simples. Eu seleciono a minha foto e por cima da minha foto eu seleciono ou 5 vezes essa mesma foto ou 5 vezes as fotos desse shot. Mas ao todo você precisa copiar a imagem 5 vezes. Precisa ter 5 imagens. Eu vou cortar elas de um formato aleatório, vocês podem escolher o que quiser. Eu vou escolher essa nuvenzinha, mas lembrando, comecei com a nuvenzinha, todos os meus recortes vão ser da nuvenzinha. Vocês podem aumentar, mudar o tamanho. Agora, cuidado, se vocês arrastarem uma posição só, apaguem e coloquem outro. Vocês podem aumentar e diminuir, mas puxando essa setinha de baixo, tá vendo? Que é a setinha que vai aumentar tudo proporcionalmente. Depois que você recorta um lado, no caso, um recorte da pessoa, você vai para outra foto, faz a mesma coisa de novo, com a mesma forma. Precisa ser do mesmo tamanho? Não, mas tem que ser proporcional, então não puxem essas bolinhas. E vão recortando partes do corpo da pessoa para a gente denominar e elogiar. É basicamente sobre isso o anatomy, recortar partes do corpo da pessoa e elogiar ela junto com o nome da parte em específico. E é isso que difere esse estilo do próximo que a gente vai aprender nessa aula ainda, que é corpo/personalidade. Em vez de a gente elogiar as partes do corpo da pessoa, a gente vai usar as partes do corpo da pessoa para apontar partes da personalidade. Não que a parte do corpo tenha a ver com a personalidade, ok? Depois que você fizer o mesmo processo de escolher partes do corpo 5 vezes, a próxima etapa é deixar todas do mesmo tamanho. E depois que você fizer isso, a gente vai começar a posicionar as partes do corpo perto de onde elas são, como eu posso dizer, estão presentes. Nesse caso, esse recorte eu ia falar das mãos. Então, ele tinha que estar mais perto das mãos da menina. E aí a gente vai colocar a sombra. A sombra tem que ser igual para todo mundo. Vou botar desfoque em 15 e opacidade em 100. A vertical em 100 e a horizontal em 100. Talvez o de vocês apareça o meio como 0. Não importa, tem que ser no meio. Tá vendo que as duas bolas estão no meio. Eu diminuí o destaque para 15. Eu ia mudar para 14, deixei em 14. Mas na verdade era 15. Foi um erro meu. E depois que você fizer esse processo com todo mundo e posicionar elas do lugar que você quer, a gente vai só salvar o edit e vamos para o Textoon ou para o Pixelab para colocar as fontes. Detalhe que antes de ir para o Textoon, eu passei lá no Remini para já dar qualidade nos recortes sem as fontes por cima, porque depois pode ser que as fontes acabem bugando e não dê qualidade para aquele recorte em específico. Agora, o próximo passo é aqui no Textoon. Eu vou arrumar a fonte da forma que eu gosto, né? Com a sombra interna branca, tudo certinho. E vou escolher a minha primeira fonte. No caso, eu testei com essa fonte ali e acabei mudando depois, vocês vão ver isso. E adicionei outra fonte, escolhi a outra fonte, que essa eu já sabia que ia ser ela, porque eu adoro fazer anatomy com essa fonte, que é a Cat Love. E fui testando já o nome. Eu botei tudo em inglês e vou colocando o nome daquele objeto específico, ou aquela parte do corpo específica, que no caso eu tava me referindo ali à franja da roupa, tá bom? Não precisa ser do corpo em específico, pode ser do vestimenta.
acabei percebendo que esses quadradinhos, eles ficam tampando o formato, então eu escolhi essa outra fonte, que ela é, quando tá em maiúsculo, tá bom? Ela fica assim, deixei ela um pouco mais junta porque tava muito espaçadinho e coloquei certinho. Aí agora eu vou posicionando de todo mundo. Não, sempre usem o copiar colar para não mudar o tamanho. Não mudem o tamanho. Todos os tamanhos de todas as fontes tem que ser igual. Você pode mudar só esse inclinamento, mas mudar o tamanho da fonte não pode. Todas têm que ser idênticas. E fui usando o Google Tradutor do meu teclado para ir colocando todas as partes em inglês. O que eu já sabia, obviamente, não precisei. Por exemplo, a body sexy, não precisava. E, pelo amor de Deus, gente, não mudem o tamanho. Usem também elogios pequenos, ok? Porque quando vocês usam elogios grandes demais, fica, tipo, muito grande para o espaço, pro pouco espaço que você tem. Depois que fizer a decoração de todo mundo, no caso, decoração não. Depois de colocar a fonte em todo mundo, eu já vi ali que tinha ficado meio estranho o Hands Cute e só troquei a ordem. Mas não mudei nem a cor, nem o tamanho. Aí eu já fui direto para o nome da Camila Loures. Fui testar umas fontes para ver quais que ficavam legais. Não necessariamente precisa ser a mesma que vocês usaram, tá bom? Eu fui testando para ver se eu encontrava alguma bonitinha, que não necessariamente tinha que ser igual a outra. Demorei um pouquinho para encontrar, tive que testar algumas, mas no final eu fiquei com uma combinação que eu gosto bastante, que é a Neon Overdrive, com uma fonte cursiva, qualquer que seja. Mas nesse caso foi a Sharila, não sei como é que fala o nome dela, mas é uma fonte que eu gosto muito para cursiva. E posicionei ela ali, depois eu vi que não tava muito legal. Troquei a cor, ainda coloquei mais pra cima o nome, pra tipo ocupar aquele espaço que ficou meio vazio ali entre o recorte do cabelo e a fonte do nome. Eu cliquei ali em Arrow, que é essa setinha, mas eu acabei colocando errado. E depois eu fui em Shapes, que é o lugar certo. E vocês podem selecionar qualquer um deles. Eu gosto muito dessa setinha. Eu troco a cor dela e mudo o tamanhozinho só pra eu ter uma base do meu primeiro. E vou copiando e posicionando da forma como eu gosto. Eu deixo já um certinho e depois vou só copiando e colando para que fiquem todas iguais. Aí eu vou mudando a cor deles para as cores que tem na paleta, porque isso é uma obrigatoriedade do Anatomy. Precisa ter uma paleta de cores destacadas, igual o estilo paleta, só que nesse caso a parte da paleta não é o principal, ele é para ser só um detalhe. Aí eu vou adicionando todas as cores que tem na minha paleta, uma por uma, até completar tudo. Depois que completar, eu vou colocar só a sombra interna e externa no Edit. Lembre de colocar todas iguais. Se uma você colocou um posicionamento, na outra você vai colocar outro. Eu coloco sombra preta por fora em 10, que é o que vem normal, e sombra interna branca em 3. Com ele 2 para X e 1 para Y, ou o contrário. Depois voltei ali o nome para onde ele estava originalmente e fui só tentar dar uma decorada para não ficar vazio, além da decoração dos próprios recortes que ainda vem depois. Decorar mesmo o edit em si. Eu acabei fazendo um gradiente e colocando ele em horizontal para que os pontos ficassem certinhos, e usei pontos redondos tanto em cima quanto embaixo. Depois eu só fui colocar mesmo um tracinho embaixo do nome e do lado do Loures para ocupar mesmo um pouquinho do espaço. Não é obrigatório, decoração vocês fazem como vocês gostar, né? É um negócio muito pessoal, é gosto mesmo. Coloquei a marca d'água e já salvei o edit. E vou agora para onde é o último passo do edit mesmo, que é no Ibis Paint, para colocar uma outra obrigatoriedade desse estilo específico, que é
Anatomy com fundo, que são as setinhas. Antes de fazer as setinhas, eu criei uma nova camada e selecionei 2 cores, que serão as cores que eu ia fazer a decoração. Só testei um tamanho, adicionei essa outra camada, como eu falei, e fui rodeando o edit. Eu deixei a opacidade do edit mesmo bem baixinha, para eu conseguir enxergar quando eu estivesse colocando as bolinhas, tá vendo? Eu fui colocando bolinhas ao redor dos recortes, não todo ao redor, só em algumas partes, porque eu ainda ia colocar com a outra cor também, e algumas outras partes eu ia deixar vazio, como era a ideia original. Que isso é só mesmo um detalhezinho para fazer em algumas partes, ok? Mas lembre-se que isso tem que ser feito em uma camada acima, para você poder apagar sempre que você errar. Depois de fazer isso com todos os recortes nessa cor, eu fui passando a outra cor em todos os recortes também, só que em outras partes, né, para não ficar um em cima do outro. Alguns eu coloquei como um do lado do outro, outros eu coloquei posicionado ao contrário, mas todos seguindo a forminha que eu usei, que foi essa nuvenzinha bonitinha. Depois de terminar, eu fui colocar a fonte, eu deixei ela em 14 e o resto tudo 0, e cliquei em OK, depois coloquei mais uma vez. Então, na teoria, eu botei 2 vezes, certo? E aí, a gente vem para a parte de fazer as setinhas. Vocês podem usar essa caneta de tinta de sangramento, que é a minha favorita, mas lembrem-se de mudar só ali mesmo o distanciamento. Aí vocês vão fazer esses desenhozinhos assim, isso é treinamento, ok? De primeira, talvez o seu não fique tão legal, mas é só ir tentando, pode ir apagando, colocando de novo, não se preocupem, só lembrem de fazer isso uma camada acima também, igual vocês fizeram as bolinhas que ficaram na bordinha. E vão fazendo uma setinha indicando cada parte do corpo, ok? Que vocês falaram. Por exemplo, eu falei do tronco, né? Depois eu falei do cabelo. Aí eu fui colocar, puxar do cabelo, a franja da blusa e por aí vai. Depois que eu terminei de fazer as setinhas em todas, eu já salvei e coloquei a sombra de novo, tá bom? Botei 2 vezes também no 14 e salvei o edit. Fui só mesmo pro Remini e depois polar pra terminar, né? E acabou, gente. O Anatomy não é um estilo difícil de fazer. Como vocês vão ver na próxima aula, o Anatomy com fundo é a mesma coisa. A única diferença é que vocês vão ter que fazer um fundo e trabalhar com um PNG, em vez de uma foto.